Muito obrigada. Bom, daremos início à sessão da manhã, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã, estamos retomando. Estão presentes os conselheiros Ari Ventramini, Marcelo da Costa de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira, como presidente substituta. O conselheiro suplente Marcos Roberto da Silva participa da sessão devido à ausência e saída do conselheiro Winderley Moraes Pereira. Dando continuidade, seguindo a ordem da pauta, nós vamos tratar agora do item 316, cuja recorrente é CVC, Cera Vegetal do Ceará Limitada, de relatoria da doutora Semiramis. A palavra é sua, por favor, doutora. Obrigada, senhora presidente. Bom, esse caso é um pedido de ressarcimento e compensação com fins de crédito presumido de IPI. Essa empresa, ela exporta o produto cera de carnaúba. Como ela entrou com esse pedido de ressarcimento e compensação de crédito presumido de IPI, porque ela tinha ganho na justiça o direito de aproveitamento dentro do crédito presumido dos valores daquilo que fosse adquirido de produtor rural. Mas, em virtude dessa compensação, a fiscalização abriu uma auditoria para analisar toda a escrita e todo o procedimento, e, em relação ao produto em si que é exportado, a cera de carnaúba, ficou controvertido a natureza. Por quê? Porque nas notas fiscais, o contribuinte colocava a raiz da classificação fiscal, e a raiz da classificação fiscal, a cera de carnaúba, é in natura. Só que o contribuinte diz que, para fins de declaração de exportação, o sistema da Receita, o sistema do comércio exterior, não aceitaria o X01, porque o X01 da mesma posição, ele é produto tributado, que seria a cera de carnaúba já passada por um processo de refinamento. E então a fiscalização intimou a empresa a apresentar laudos técnicos para que se tirasse essa dúvida se a cera de carnaúba é in natura, ou seja, não tributável, ou se ela é branqueada ou refinada, né? E os laudos apresentados pela empresa, segundo a fiscalização, não foram suficientes para tirar a dúvida. Ela esclareceu o seguinte, a fiscalização, que a classificação no X01 trata de ceras vegetais refinadas, branqueadas ou coloridas artificialmente, enquanto que a classificação sem o X01 é aplicada a ceras vegetais sem especificação de refino, branqueamento ou coloração artificial. Nos laudos apresentados, alguns produtos estão classificados como refinados e outros não. Portanto, a dúvida continuou. E, além disso, a produção de produtos refinados exige um cuidado rigoroso e a empresa não logrou êxito em comprovar esta auditoria que o seu alegado processo industrial teria condições de assegurar a produção de produtos refinados, nem ao menos conseguiu especificar o que seria o produto oriundo da sua planta industrial. Quanto aos aspectos de produtos branqueados ou coloridos artificialmente, pelo exame das notas fiscais, pela leitura do processo descritivo, bem como pelos insumos utilizados, percebemos que não há coloração artificial da cera, nem venda de cera branqueada. Ou seja, com base nos laudos apresentados, a fiscalização continuou entendendo que não estava comprovado que era um produto refinado. Então, a controvérsia se em relação a isso. Posso passar o voto, senhora presidente? Sim, por favor. Por favor, a página 5. Produto tributado em vez de GNT. Trata-se de controvérsia sobre a correta classificação fiscal da cera de carnaúba exportada pela recorrente, para fins de aproveitamento de crédito presumido de IPI. Pela empresa, os produtos foram classificados no NCM 1521-1000, explicitando que na posição NCM não figura o X e que o Siscomex não aceita o campo X01. De toda sorte, sustenta que seus produtos, na TIP, seriam classificados no X01 com alíquota de 0%, uma vez que decorrem de processo industrial de refinamento, branqueamento e coloração. 0%, então, é tributado.
A fiscalização determinou a investigação da natureza das ceras exportadas, entendendo que não houve prova da recorrente de que os produtos se enquadrariam no X01. Logo, negou o crédito presumido por se tratar de ceras que são enquadradas na TIP como NT. Aí eu coloquei abaixo as classificações, né, na TIP 15211000 ceras vegetais, X01 refinadas, branqueadas ou coloridas artificialmente, e na NCM a posição 1521 é ceras vegetais, ceras de abelha ou de outros insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados. E aí o 15211000 ceras vegetais. O que acontece é que a TEC adotada pelos países membros do Mercosul, a partir de 1 de 95, nos termos do Tratado de Assunção, define os direitos de importação incidentes sobre os itens da NCM. Por isso, não poderia constar da mesma qualquer anotação de ex-tarifário relativa ao IPI, posto que tal tarifa não trata do IPI. Então, diante da inserção do Código 1521.10.00 nas notas fiscais dessa contribuinte, foi correta a determinação da autoridade para a comprovação da natureza das ceras, ser tributadas ou não. Porque o único argumento da recorrente é que a NCM não traria a ressalva de ex, né? Então, seria tudo uma coisa só e tributada, né? E aí o que a fiscalização e a DRJ estão dizendo é que a nomenclatura para o IPI, ela tem essa inserção do ex. E então informou a autoridade fiscal que, analisando as notas fiscais de saída, bem como os registros do Siscomex, sistema da Receita, destinado a registrar e controlar as exportações e importações efetuadas, constatamos que a empresa adotou a classificação TIP 1521.10.00, sem referência ao X01. Dessa forma, a classificação fiscal adotada pelo contribuinte nos remete a um produto NT, ou seja, não tributável. Em outras palavras, fora do campo de incidência. Os produtos classificados como não tributáveis não é assegurado o crédito presumido pleiteado. A empresa foi cientificada de que a classificação verificada nos documentos fiscais e no Siscomex não trazia anotação X01. Alegou a impossibilidade de cadastrar essa classificação para fins de exportação. Admitindo a impossibilidade de cadastramento da nomenclatura contendo o X01 para fins de exportação, ainda não encontraríamos nenhuma justificativa para não utilizar a classificação correta na emissão das notas fiscais da própria empresa. Pois bem, somente com vistas a dar seguimento a hipóteses de erro na classificação fiscal, intimamos o contribuinte a apresentar as especificações dos produtos. O mesmo se limitou a apresentar 3 laudos referentes a 3 lotes exportados, um de cada tipo de cera. A classificação X01 trata de ceras vegetais refinadas, branqueadas ou coloridas artificialmente, enquanto a classificação X01 é aplicada a ceras vegetais sem especificação de refino. Nos laudos apresentados, alguns produtos estão classificados como refinados e outros não. Portanto, a dúvida continuou sem solução. Além disso, a produção de produtos refinados exige um cuidado rigoroso, ou seja, aquela parte em que ele não verificou no processo industrial capacidade desse refinamento. Adiante, alega recorrente que as ceras são oriundas de processos de industrialização, já que o processo industrial consome peróxido de hidrogênio de alto teor, informa que produz ceras, então, do tipo 1, 3 e 4. De fato, consta que a empresa comprou grande quantidade de peróxido de hidrogênio, porque ela anexou compras desse produto peróxido de hidrogênio. Para o senso comum, seria possível afirmar que o produto modificado pela reação da sua composição com peróxido de hidrogênio seria um produto industrializado, logo tributado pelo IPI. Entretanto, em matéria de classificação fiscal e aproveitamento de benefício fiscal, há de ter a comprovação técnica disso, né? E compulsão dos autos verifica que consta certificado de análise para os 3 tipos de cera, com a indicação de que os tipos 1 e 3 são refinados, ao passo que o 4 seria filtrado, sem adentrar na fase de industrialização de cada um, tampouco a segregação dos insumos que seriam utilizados. No descritivo do processo industrial foi posto muito singelamente o processo. Eu coloquei aí para vocês, final da página 7, início da página 8. Então, a minha conclusão em relação a isso é de que não há planilha segregando os tipos de cera e seus ativos, e a indicação do produto final resultante.
A descrição do processo é singela, não permitindo toda a visualização do processo produtivo de cada um dos tipos de cera. Porque nos laudos só tem lá o nome da cera e tipo 1, tipo 2, tipo 3. Refinada, não refinada. Não tem a especificação de como ela foi produzida e quais foram os insumos inseridos ali naquele processo que gerasse uma cera do tipo refinado, ou seja, do tipo passado por um processo de industrialização. O site apontado no recurso voluntário, que demonstraria o processo industrial da cera, não tem força probatória. A recorrente juntou a cópia de um site de uma outra empresa de ceras, que mostraria todo o processo, em que seria teria como resultado uma cera refinada, mas não é a mesma empresa, é uma outra empresa, e, enfim, eu entendo que não tem nenhuma força probatória esse tipo de cópia. No tocante ao Reintegra, tem-se que a lei remete a tipo a classificação dos produtos, não havendo que se falar em dois sistemas distintos de classificação. Ele tenta justificar que no Reintegra só aceitaria a classificação como ser industrializada. E aí eu digo aqui que não há dois sistemas, né? Reintegra e a TIP partem da mesma lista. E que ela também não logrou êxito em comprovar que o produto exportado não seria NT, restringindo sua argumentação apenas na ausência de notação X na TEC. E as decisões judiciais trazidas não vinculam essa turma porque tratam de café, ou seja, não tratam de cera. Então, eu entendi que nos termos do 373 de CPC e do 170 do CTN, a prova do crédito por caber ao contribuinte não foi feita nesses autos. Então, havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência nos autos de elementos capazes de afastar a classificação posta pelo próprio contribuinte nas notas fiscais, cabe a ele, né? Então, não havendo essa prova de que ele próprio colocou errado nas notas fiscais, então eu entendo pela manutenção da posição colocada. E a manutenção da posição colocada é INT. Então, aplicando a súmula CARF 194, não gera direito ao crédito presumido. Em relação ao argumento subsidiário de drawback inadimplido, ele confirma que há um drawback inadimplido em relação a essa mercadoria, mas que o período não se refere ao presente processo e que estaria em fase de regularização. Não constam nos autos a provas do inadimplemento do regime. E é sabido que os débitos impedem a fruição dos benefícios em termos do artigo 60 do 9.069. Então, e por outro lado, a fiscalização apontou que a empresa paralisou suas atividades industriais em abril de 2006. Mas através do Siscomex foi identificado um montante de $142 mil de exportações, vinculadas no sistema de drawback realizado pela empresa no período em questão. A conclusão aqui é de que tem mais um motivo para o indeferimento do creditamento, né? Como que ela estava com a planta paralisada e movimentou no comércio externo esse montante. Em relação ao argumento que ela tece de que há preclusão em virtude de processo judicial, não há qualquer preclusão no tocante ao poder fiscalizatório de averiguar a correção das operações de comércio exterior. Na ação judicial, o contribuinte não debateu a classificação fiscal da cera. Ela pleiteou só a questão do aproveitamento das aquisições de produtor rural. Então, afastei também esse argumento. Em relação ao argumento de avaliação contraditória, eu entendo que não cabe porque foi dada a ele a oportunidade na fiscalização de fazer a prova do erro da própria eleição dele do código NCM e TIP, então entendo que nesse momento não cabem novas diligências. Em relação à duplicidade e desproporção, esse argumento nem faz parte da lide e a desproporção não se aplica, já que não foi imputada penalidade recorrente nos autos. O que houve foi a glosa do crédito sem liquidez e certeza, ou seja, não decorreu daqui nenhum auto de infração
e nem aplicação de penalidade. Então, não tem nada que a gente possa analisar a questão de proporcionalidade. Então, meu voto é por negar provimento do recurso voluntário. Muito obrigada, doutora Semiramis. Podemos passar a votação? Algum comentário? Não? Muito bom seu voto, parabéns. Doutora Ari, por favor. Acompanhe a relatora. Parabéns, doutora Semiramis. Doutor Marcelo. Muito bom, doutora. Parabéns. Acompanhe a relatora. Doutor Marco Antônio. Com a relatora. Parabéns, doutora Semiramis. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Parabéns, Semiramis. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho no voto e no parabéns. Doutor Breno. Sigo as considerações dos colegas. Parabéns, Semiramis, e acompanho integralmente. Eu também acompanho, reforço aqui meus parabéns, muito bom. Obrigada. Então, a decisão é por unanimidade de votos, nós estamos no item 316, negar provimento ao recurso voluntário. Pelo meu controle aqui, nós passamos agora para um voto do doutor Ari, que é um processo do doutor Ari, que é o 357? 355. 355? É 355. Tá, 355, Metalfilme. Não sei por que eu escolhi essa. E vamos acabar os processos de hoje até o meio-dia. Não, nós estamos no... Isso aí é de ontem, Marcelo. De ontem ainda, Marcelo. De ontem, Marcelo. Não, eu sei, mas depois só tem mais um. Depois dos do Ari só tem o Halliburton. Não tem não. Os meus são antes do meio-dia, é verdade. Bom, eu olhei aqui às 9 horas, achei que fosse 14, eu vacilei, tá certo. Mas vamos ficar bem, vamos recuperando, né? Estamos recuperando. Bom, então nós passamos para a votação do item 355, cujo embargante é a Fazenda Nacional, interessado é Metalfilme Embalagens Plásticas Limitada. Doutora Ari, quando estiver pronta, a palavra é sua, por favor. Obrigado, presidente. Esse processo trata de embargos da Procuradoria. Esse processo foi julgado na metade de 2018, mas só apareceu aqui agora na minha carga. Por quê? A empresa interpôs embargos de declaração, foram rejeitados, ela interpôs recurso especial, foram rejeitados, mas com objetos diferentes desses embargos, que esses aqui são da Procuradoria. Por isso que demorou tanto tempo para chegar aqui. Depois desse trâmite, toda a Procuradoria embargou. O que era isso aqui? Era uma interposição fraudulenta. E, para resumir, foi o seguinte: houve um termo de sujeição passiva que não foi contestado em sede de impugnação. A DRJ, nos vários itens que ela, no acórdão da RJ, o último item diz o seguinte: quanto ao termo de sujeição passiva, não foi apresentada nenhuma contestação específica. Ou seja, o solidário não se manifestou. Em recurso voluntário, a empresa, como terceiro, o solidário era sócio da empresa, a empresa, como terceiro, ela apresentou no recurso um arrazoado imenso sobre sujeição passiva, contestando o termo de sujeição passiva lá do auto de infração. Eu, por entender, na época, que sujeição passiva era matéria de ordem pública, trouxe para o julgamento e a turma votou. Eu votei por manter a sujeição passiva, fui vencido pela maioria, e a maioria achou que não havia provas de excesso de poderes e tudo mais, afastou a multa qualificada e afastou a sujeição passiva. Esse foi o caso. Agora, em sede de embargos,
a Procuradoria vem e eu peço licença para ler o embargo da Procuradoria, porque fica, acho que, mais claro, porque é questão puramente de direito. Os mestres de direito aqui da turma podem concordar ou discordar comigo, como é uma questão de ponto de vista. Está aí no relatório, a turma julgadora deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a qualificação da multa e afastar a sujeição passiva. A sujeição passiva, no entanto, não foi objeto de impugnação, conforme registrado na decisão proferida pela DRJ em verbis. Tá aí, no que tange ao termo de sujeição passiva, não foi apresentada nenhuma contestação específica. Com base nisso, deixou o colegiado de ter o poder de apreciar tal questão por conta do princípio da distrição do julgador ao pedido do autor. Portanto, verifica-se data vênia que houve omissão do acórdão ao não apreciar ou ao não afastar expressamente a inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação dessa matéria. É que se afigura ausente requisito formal para que essa questão fosse apreciada por esta turma, visto que não foi levantada em grau de impugnação, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Assim, é inteiramente aplicável ao caso disposto no artigo 17 do Decreto 7235, que reflete um princípio processual altamente significativo, o qual impede a apresentação de novas razões de fato e de direito para a extinção do lançamento após a apresentação de impugnação. Tal princípio encontra-se refletido no artigo 336, combinado com o artigo 341 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, que cuidam do princípio da eventualidade e do ônus processual atribuído ao réu, da impugnação específica das questões de fato e de direito levantadas pelo autor de seu feito. De fato, com o oferecimento da impugnação, fica ultrapassada a fase processual reservada à oposição pelo contribuinte de motivos pelos quais discorda do mérito do lançamento. Dessa forma, fica claro o desrespeito ao princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica. Bom, eu fiz um arrazoado aqui, eu entendo, vou resumir o meu ponto de vista e a turma vai apreciar. Eu entendo que, por ser matéria de ordem pública, a matéria pode ser julgada em qualquer fase processual e a qualquer momento. Isso já é, a doutrina tem se manifestado sobre isso. Existe uma corrente doutrinária que diz que a jurisdição, o processo tem que ser o mais justo possível e atingir a maior utilidade para a justiça social. Eu entendi na época que, como era uma matéria de ordem pública e foi trazida para o julgamento por uma das partes, e por envolver direito de uma das partes, que é o sócio da empresa, e tinha um termo de sujeição passiva, eu entendi que estava em discussão uma matéria de ordem pública e trouxe para o julgamento. E achei que não ocorreu omissão, porque como a matéria foi trazida, apesar de não ter sido trazida pelo próprio sujeito passivo, ela foi trazida para o julgamento, por uma das partes do processo. E aí, por isso nós julgamos, discutimos, e pelo fato de ser matéria de ordem pública, pelo fato de um processo ter que ser o mais útil, o mais justo possível, e abranger todos os elementos da lide, eu achei que foi certo o julgamento da turma, achei certo que a gente tenha julgado, e, portanto, por esses motivos todos, eu faço um arrazoado aí, que os mestres de direito vão me criticar ou não, por ser matéria de ordem pública, pelo processo ter que envolver todos os elementos da lide, e por ter sido trazido por uma das partes ao julgamento, eu acho que não houve omissão, como a Procuradoria alega, e eu rejeito os embargos de declaração. Esse é meu voto. Muito obrigada, doutora Ari. É uma questão só, doutora Ari. Quando nós julgamos inicialmente, nós simplesmente julgamos ou nós já tratamos dessa questão de ser essa matéria, né, de interesse público? Não constou no voto ter sido de interesse público, constou das discussões no plenário. Ok.
Muito obrigada. Mais alguma dúvida, algum comentário? Podemos passar a votação? Salvador, por favor. Ô, Ari, eu não sei nem se você precisava ter gastado todo o seu conhecimento para escrever tudo isso que você escreveu, porque o acórdão julgou, decidiu, e os embargos estão querendo reverter o julgamento. Eu acho que nem é matéria de... Isso não é... ele está querendo reverter uma coisa que a turma decidiu lá atrás por meio de embargos. Acho que isso não é matéria de embargos. Eu rejeitaria por isso. Então, ele está dizendo que ele dá aquele princípio da demanda, né, do processo civil, que como não foi matéria de impugnação, a gente não poderia ter julgado. Mas veja bem, se a turma entendeu que não havia multa qualificada, e muito provavelmente a responsabilidade do sócio foi por conta do artigo 135 do CTN, que é de ato ilícito, né, ou fraude, né? Se a multa qualificada foi afastada porque não houve prova da fraude, toda a responsabilidade cai automaticamente. Então, assim, Então, sim, questão de não ter sido alegado ou não, a turma julgou, decidiu, e, a meu ver, os embargos estão querendo reverter uma coisa que a turma já enfim. Mas, assim, eu só fiz esse lado porque ele veio a Procuradoria disse que a gente não obedeceu os princípios da demanda, da eventualidade, da descrição do julgador, que são todos os fundamentos do processo civil. Por isso que eu achei por bem rebater isso aí. Mas assim, o que você escreveu aqui foi um grande aprendizado para mim. Não estou criticando, não. Só estou falando que esse embargo tá querendo ventilar uma matéria que não é matéria de embargo. Na verdade, a Procuradoria ela não reconhece, né, a legitimidade do Instituto em matéria de ordem pública. Ela entende que não existe. Só pode ser tratada matéria que foi pré-questionada, ponto. É isso que ela entende. E aí ela está acusando o acórdão de omissão pelo acórdão não ter verificado que a matéria não tinha sido pré-questionada e tê-la apreciado. Esse é o ponto. Eu concordo com o Salvador nesse ponto, mas eu acho que concordo com o Salvador nesse ponto. O Ari, isso aqui foi uma aula para nós sobre a biblioteca, é bem rica mesmo, mas mas eu acho que, mais uma vez, a Procuradoria, eu acho que os procuradores já tinham ventilado isso lá na turma, nas reuniões presenciais, que eles não simpatizam com essa questão de matéria de ordem pública, eles não gostam. Já tinham falado uma vez. Então, eu acompanho o relator, parabéns, Ari, pela pesquisa, parabéns pelo voto. Obrigado. Bom, desculpa, a presidente nem abriu, eu já estou votando, desculpa, presidente, mas é que eu fui fazer o comentário e acabei me estendendo. Sem problema. Podemos passar a votação? Só um detalhe, presidente, eu acabei não lendo, eu estava prestando bem atenção nos dizeres do doutor Ari, e bem claros, por sinal, mas no caso, o que está sendo votado, o que o doutor Ari votou é que não acolheu os embargos, por isso que eu estou aqui com dúvida, que o próprio doutor Salvador levantou, eu concordo plenamente com a posição do doutor Salvador de que não há obscuridade, contradição, omissão. Ele está contra. A Procuradoria está contrária. É só para confirmar se o doutor Ari votou nesse sentido e que não há. Ele votou nesse sentido. Ele adentrou né, na questão da conceituação de matéria de ordem pública, né? Eu até entendo porque... Desnecessariamente, né? Desnecessariamente. Né? Não, eu no lugar do Ari teria feito o mesmo, tá? Eu compreendo o Ari. O Ari está tentando evitar um embargo do embargo, entendeu? É sério, porque quando ele mencionou omissão e obscuridade, por isso é que o Ari pegou e discorreu sobre a matéria. Eu entendo o que o Ari fez. Ok. Eu só também interpreto, claro, o doutor Ari está perfeito na colocação. Eu só quis acrescentar o que o doutor Salvador mencionou, de fato não é motivo para embargo,
aplicação de toda a matéria relacionada à ordem pública, só para ilustrar que não há. Ele faz todo esse arrazoado para dizer no final que o voto embargado não tem nem obscuridade e nem omissão, por isso que devem ser rejeitados os embargos. Então, não sei. Ok. São os fundamentos que me parecem diferentes, né? O Ari entra na questão de ser matéria de ordem pública, e o Salvador entende que, independente disso, era matéria tratada em função da responsabilidade, né? E do artigo do CTN aplicado. Mas são, na verdade, dois fundamentos que chegam à mesma conclusão. Mas o Ari foi mais, né, aprofundou nessa questão inicial. Eu amei o voto do Ari. Vocês sabem que eu adoro esse tema, né? Então, achei muito bom. Adoro. Bem feito. O professor Galderize, aqui de São Paulo, do IBET, ele sempre fala que no processo administrativo o que não é matéria de ordem pública, né? Pode parecer um pouco exagero, mas se a gente refletir, acho que ele está muito correto. O que não é matéria de ordem pública no processo, né, administrativo? Eu amei o seu voto ali, amei mesmo. Vou usar aqui para literatura para escrever também sobre isso. Muito obrigado. Eu considero um elogio vindo de vocês, mestres do direito. Não considero, não, é mesmo um elogio. Muito bom. Podemos passar a votação? Doutor Marcelo, por favor. Doutor Ari, mais uma vez, parabéns. Excelente o voto. Obrigado. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Parabéns, doutor Ari, com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Muito bom o voto, Ari. Muito das suas descrições aqui sobre ordem pública, trouxe Cândido Rangel de Namarco, bem legal. Parabéns e acompanhe. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho plenamente o posicionamento do doutor Ari e realmente a gente aproveita esse voto dele como aula sobre essa matéria de ordem pública, que em determinados momentos eu tenho dificuldade de entender o que vem a ser determinadas matérias de ordem pública ou não, mas é interessante esse voto, muito bem elaborado. Vou estudar ele mais um pouquinho, até mais aprofundado. Parabéns, doutor Ari. Obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Doutora Semiramis? Acompanho com estrelinhas, distinção, faixa de honra. Obrigado. Doutor Breno? Voto muito bem estudado, presidente. Acompanho integralmente, sem dúvida. Muito obrigada. Eu também acompanho e reforço aqui os parabéns, voto realmente muito bem feito. Obrigado. Então, a nossa decisão aqui no item 355 é rejeitar os embargos e é por unanimidade de votos. Bom, nós passaremos agora ao 357. Será que vale a pena a gente começar, doutora Ari? Sim, esses dois, o 357 e o 359 são muito simples, são rápidos. Então, vamos lá, por favor. 357, recorrente Curachique do Brasil, Têxtil Limitada. O 356 saiu de pauta? 356 nós votamos ontem que o advogado fez sustentação oral. Foi, eu não anotei aqui, desculpa. Tá, então é o 357. 356 saiu de pauta. Tá aqui como saiu, retirado de pauta. Maria, tá querendo me derrubar, Maria. Desculpa. O que saiu de pauta foi o 358. O 356 foi eu que pedi para tirar de pauta porque é acima de 8 milhões e colocaram, sei lá se foi eu que me enganei naquela planilha ou eles se enganaram, não sei. Mas então, é... o valor dele é 358, estão fora. Isso. Vamos lá. Curachique. Curachique. Vou dar licença aqui de também ler o relatório, porque eu não lembro. Trata... Já está na pasta. Trata o presidente do processo de compras, cujo crédito origem na ação judicial. Ah, sim, eu lembrei. Vou tentar ser bem resumido aqui. Ele entrou com uma ação judicial, aquela modificação de alíquota do fim social, de meio, o que foi superior a meio foi considerado inconstitucional, aí ele ganhou, e aí ele habilitou o crédito. Na habilitação do crédito, a Receita reconheceu um valor.
na decisão de habilitação do crédito, está lá nas folhas 327, foi apurado o valor de 391.595,42. Lá naquela habilitação, a Receita reconheceu que ele tinha esse crédito. Mas o parecer concluiu pelo reconhecimento do crédito de fim social no valor de 386 mil e homologou as decompras nesse valor. Reconheceu que ele tinha 390, mas só homologou 386. Sobrou aí 3 mil e pouco. O que ele defende? Ele defende como a ordem judicial mandou corrigir pelo IPC e a Receita não corrigiu, ela corrigiu por aquela tabela, resolução 86 lá da COSAR, ficou uma diferença. E aí a Receita, apesar de reconhecer que ele tinha um crédito de 300 mil, só deu para ele, faltou 4 mil. E aí ele falou assim, bom, vocês têm que me devolver, vocês reconheceram que eu tenho um crédito, homologaram a minha compensação, sobrou aí 4 mil, eu quero de volta. A Receita, com base nas instruções normativas, aí Opa, parece que o Marcos Roberto caiu. Marcos? Marcos Roberto, você está aí? Marcos? Tá não, tá cinza os pontinhos dele. Caiu. Voltei, perdão. Ela quase se expulsando. Voltou, mas deu para desfazer. Voltou, já foi. Oxe, voltou, já foi, mas eu não... Pensei que eu me expulsei, eu pensei que eu não tinha... Vamos aguardar. Dizendo sempre para expulsar o que não serve, expulsa o Salvador e o Ari também. Salvador, nós temos direito de defesa, você acha? Ou não? Essa opinião é irrelevante, que a gente não deve tomar conhecimento. Vamos aguardar um pouquinho. Ari, eu vou aproveitar esse tempinho, você me dá uma ajuda aqui. Eu não entendi por que a unidade não quis reconhecer a diferença de 13 mil? Ela até reconheceu, mas é que é isso que eu vou ler agora no voto do acórdão, porque tem a instrução normativa da Receita que dizia o seguinte: se você está pedindo compensação e você tem um valor maior, você tem que fazer um pedido de restituição junto. Porque na eventualidade de a compensação for ser suficiente, sobrar um saldo, aí você tem o pedido de restituição que receber o resto. Mas isso está na instrução normativa. E foi o que aconteceu aqui a DRJ e a DRF falaram assim, bom, como ele não fez o pedido de restituição que está na norma, eu não posso devolver o que sobrou. Mas e aí você tá dizendo que tem que devolver mesmo sem ele ter pedido? Eu entendo que tem que devolver porque é um crédito dele e não está na lei que ele tem que pedir restituição. Ele tem a devolução pode ser por compensação ou restituição. Ele tem um crédito contra a fazenda. Não, eu sei, mas então eu não estou entendendo, Ari. Você me falou que ele não pediu a restituição. Ele não pediu. Ele pegou o crédito, que era o crédito judicial, e habilitou. E depois de habilitar, ele compensou. E aí da compensação sobraram 13 mil. Isso. Porque eu estou achando que ele tinha que ter pedido, Ari. Como é que ele não pediu? A Fazenda vai devolver o dinheiro para ele sem ele ter pedido? E a Fazenda vai adivinhar que... Mas a Fazenda vai ficar com o dinheiro dele se ele tem... Não, filho, mas não é questão da Fazenda ficar com o dinheiro dele, Ari. Ele não pediu. Ele não pediu. Como é que a Fazenda vai adivinhar, pô? Então, mas é porque está na norma, não está na lei.
Ele não é obrigado a pedir. Não, peraí. O que está na norma, vamos lá, está na norma que ele, vamos lá, ele teve uma ação judicial, tá certo? Eu estou entendendo que ele renunciou ao precatório judicial. Sim. Deve ter renunciado, ele habilitou o crédito, renunciou formalmente e disse que ia para a via administrativa. Isso. Tá certo? Então, se ele vai para a via administrativa, ele tem que seguir os trâmites administrativos. Entendeu? E o trâmite administrativo, ele tinha que ter apresentado um pedido de restituição. A norma é assim, aqui, artigo 27 da Instrução Madeira. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele compensados, mediante a entrega da declaração de compensação, somente será restituído ou ressarcido pela Receita Federal, caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento, formalizado dentro do prazo previsto no artigo 68. Então, como é que a Fazenda vai devolver se ele não pediu ali? Então, mas entendo eu que a Fazenda... Veja bem, eu não estou dizendo que ele não tem o direito. Tá? Eu não estou contestando 170 do CTN, não. Ele tem o direito, é a majoração de alíquota do fim social, inconstitucional, tudo bem, ele tem um provimento judicial favorável, está tudo certo. Agora, como é que a Fazenda vai adivinhar que ele tem direito a essa restituição se ele não pediu? Existia a primeira instrução normativa que saiu sobre compensação, a primeira de todas, lá em 97, tinha essa previsão. Tinha uma previsão expressa, é que revogaram, mas tinha uma previsão expressa dizendo o seguinte: o valor que exceder ao pedido de compensação será restituído ao contribuinte. Tiraram isso da norma, porque eles acharam exatamente isso que você... Olha, cara, eu não tenho a sua memória, mas eu não me lembro, a única hipótese que eu me lembro, né, de um pedido de compensação desacompanhado de um pedido de ressarcimento ou restituição era dos créditos de PIS e COFINS de exportação, que você compensava no mês seguinte e não ao final do trimestre, tá? Porque inclusive, é um crédito que não é passível de ressarcimento. Por isso é que não tinha pedido de ressarcimento. Agora... Porque você veja só, ele obteve um provimento judicial, ele habilitou o crédito e não pediu nada. Vamos supor que ele não tivesse feito essa compensação. Ele ia ficar em casa esperando a Fazenda devolver o dinheiro para ele? Não é assim. Ele fez o pedido, ele usou o crédito dele, a Fazenda habilitou um crédito maior, a própria Fazenda reconheceu que ele tinha um maior. Quando ele habilitou o crédito, ele habilitou um crédito maior do que o problema foi na correção dos valores da compensação. Vê lá em cima, no relatório da DRJ, o que aconteceu foi na hora de corrigir os valores. A Receita por um índice e ele corrigiu por outro. Ele achou que todo aquele valor que ele tinha habilitado ia ser suficiente e não ia sobrar nada, por causa da correção que ele fez. Acontece que a Receita fez uma outra correção e aí deu um valor menor. Ele nunca imaginou que ia sobrar valor. Como sobrou valor, a Receita falou assim, bom, como você não pediu de volta, você não vai ter direito. Cara, eu confesso que eu gostaria de ouvir o Marcão e o Roberto nessa história aí, porque eu sinceramente, eu tô achando que está faltando um pedido aí, mas eu vou seguir os meus colegas fazendários que são especialistas nesse assunto. Se você ali está dizendo que, mesmo sem pedir, aí eu vou seguir o que você está falando, mas o que está me parecendo estranho aqui é não ter pedido de restituição nenhum. Isso já me parece estranho. Quando você tem o pedido de habilitação, e eu já fiz isso algumas vezes, você tem o pedido de habilitação, depois você tem o pedido de restituição, ao qual você vincula a compensação. Aí você está me dizendo que não tem pedido de restituição nenhum, ele saiu do pedido de habilitação direto para a declaração de compensação. Isso para mim também já me soa estranho, mas pode ser que isso seja normal, e eu realmente não conheço.
Então, agora, aí você está dizendo que ele tem um pedido de habilitação, aí ele, de 100, vamos supor, vamos botar o número inteiro, de 100, ele compensou 97, e aí a Fazenda tinha que ter devolvido os 3 para ele, sem ele ter pedido nada. eu entendo que sim, porque foi um erro foi correção, não foi valor seco. É muito provável, está escrito no relatório, que a incorreção de um índice ou contagem de prazos pro rata tempori levaram a recorrente a apurar um valor inferior àquele apurado pela Receita Federal. Ou seja, a Receita, na correção, apurou um valor maior para ele. E aí sobrou um crédito lá para ele. O erro. Mas ele usou esse crédito para compensar, foi isso? Não, ele pediu para habilitar um valor X, foi habilitado. O erro da Receita foi ter dito que aquele valor todo está habilitado. A Receita deveria ter dito, como a gente costumava. Isso deu muito mandado de segurança na época que eu era chefe lá. Quando a gente habilitava o crédito, a gente dizia: o seu crédito foi habilitado, mas está sujeito a correção ou está sujeito a ajustes. Porque ele indica um valor de crédito na habilitação. Se você habilita todo aquele crédito, você dá a entender a pessoa, você gera a expectativa de que aquilo tudo você está dando direito para ele de receber, ou por compensação ou por restituição. Tanto que, na hora que você habilita o crédito, muita gente, muitas delegacias tinham cuidado de dizer: apresente junto com esse pedido de restituição, se você acha que vai sobrar. Nesse caso aqui, eu concordo com você. Pela norma, ele tinha que ter apresentado um pedido de restituição. A norma dizia isso. Mas, em geral, quando a pessoa fazia isso, ela tinha certeza que ela tinha um valor maior para compensar. Nesse caso aqui, ele nem sabia. Ele indicou o valor que a Justiça reconheceu para ele. Só que, nos índices de correção da Receita, sobrou o valor para ele. A própria Receita corrigiu de forma própria. Agora dá uma paradinha. Aí sobrou um montante. O que ele fez com esse montante? Ele compensou também? Aí essa compensação foi... Não, esse montante ficou disponível lá, e ficou no sistema, ficou lá. E aí ele veio em impugnação e disse: então me devolve, é meu. Mas você não apresentou o pedido de restituição, então não vou te devolver. Mas eu não estou entendendo qual é o litígio, então. Peraí. A unidade aceitou a compensação integralmente? Sim. Se a unidade aceitou a compensação integralmente, qual é a lide? Eu posso fazer uma pergunta aqui, por favor, Odair? Sim. Tá, olha só, pelo que eu estou entendendo aí. A Receita, ela informou um valor lá, após apurar o crédito da corrente de ação judicial, lá no sistema, né, para permitir, né, isso em habilitação, para permitir que ele utilizasse esse crédito, né, que ele transmitisse os perdecontos. Poderia ser um pedido de restituição, Foi uma papel, declaração. Foi papel, mano. Foi na época de tudo papel. A habilitação, mas esse pedido de habilitação, você tem que informar lá no sistema para poder ele transmitir eletronicamente esse pedido, não é isso? Um pedido de restituição ou declaração de compensação. Então, ele tem a liberdade de utilizar esse valor como ele bem entender. Se ele pede uma parte, depois ele pode emitir outra declaração de compensação, mais outra, mas a gente não tem. Pelo que foi relatado aqui, não dá nem para saber se foi só uma declaração de compensação que utilizou integralmente esse crédito. Pode ser que haja outra declaração de compensação. O caminho adequado que eu entendo. O sistema vincula ao processo de habilitação, né? Pois é. Então, quando ele vincula, ele informa lá que tem um processo administrativo na declaração de compensação, diz: esse processo é só dessa forma que o sistema da Receita recepciona esse pedido. Mas, se ele mandar outra informando esse mesmo número e havendo crédito, o sistema também vai recepcionar, porque fica limitado àquele crédito. É isso que eu estou falando. Com o número do processo e o crédito informado lá no sistema, 1 milhão. Ele pode mandar primeiro uma de 300 mil, depois outra de 300, outra de 300 e a última de 100. Né? Ele poderia fazer também, mandar um pedido de restituição lá, né? Pedindo logo 1 milhão. Aí depois... Porque os pagamentos já tinham passado de 5 anos, eram antigos. Mas ele informando medida judicial, ele não poderia fazer isso? Não. Ele colocaria lá o número do...
Não, porque só consegue habilitar a medida judicial para compensação e não para restituição. Porque restituição não tem prazo. Entendi. Essa parte aí eu não conhecia, de que ele só poderia mandar para compensação. E ele não mandou outra para compensação. Tem como ter certeza que ele não mandou outra para compensação? Tem, porque o sistema vincula, né, mano? Mas ele poderia mandar 2 declarações, informando o mesmo número do processo administrativo. Poderia. Né? E ele não fez. Não fez. E pelo que o próprio, como foi relatado aí, ele não poderia solicitar restituição desse valor. Não, porque ele já estava prescrito. Os pagamentos foram lá em 98, como é que em 2000... Sei lá que ano foi isso aqui. Eu tô achando assim, complicado não permitir a restituição, porque quando se informa lá que se trata de medida judicial, né, deveriam liberar, né, essa possibilidade de restituir, e não informar os dados do pagamento. Quando você são vários pagamentos, né, e depois de ser feita toda essa apuração de planilha... Então chegou ao ponto que eu estava perguntando. Então, Ari, o saldo de 13 mil, ele apresentou um pedido de restituição que foi indeferido? Não, ele não apresentou o pedido de restituição. Ele veio em impugnação e disse o seguinte: se vocês habilitaram 400 mil e só usaram 300 mil na minha compensação, por conta e ordem de vocês, que vocês fizeram a correção, o resto vocês têm que me devolver. E aí, o que disseram para ele foi o seguinte: como você não fez o pedido de restituição junto com a compensação lá 10 anos atrás, você não pode fazer mais, e como você não recebe dinheiro. Eu peço desculpas, Ari, eu peço desculpas. Eu tô te atrapalhando, porque eu não tô entendendo qual é o litígio. Eu não estou conseguindo entender. Porque você está dizendo o seguinte, que ele habilitou um crédito de 100, sim, a fazenda chegou a um valor de 120, ele pegou, compensou 100, a fazenda aceitou a compensação de 100, sim, e aí eu não estou conseguindo ver onde é que está o litígio. Qual é o litígio? Ele apresentou impugnação a quê? Ele apresentou manifestação de inconformidade em face de quê? Olha aqui, ó. O que ele demandou e foi recusado pela Receita e então constituiu o litígio? A interessante foi simplificada e apresentou manifestação de inconformidade, alegando-se em síntese contra o reconhecimento do crédito lá na habilitação. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando que deve ser aplicado o IPC em razão da súmula DRF. Mas peraí, manifestação de inconformidade em face da habilitação. Não, mas isso não pode. Aí não tem. A gente não, em face de habilitação de crédito. Ele aceitou e disse que tinha prazo para recurso ao CAF. Pô, mas isso não constitui PAF, pô. Isso não é PAF. Mas a DRJ aceitou. Não, habilitação de crédito. Você mesmo, doutor Ari, você ensinou para a gente aqui que a habilitação de crédito é processo interno da Receita. Isso tinha que ser aquela... Como é que é? Recurso hierárquico. Eu concordo. Mas a DRJ aceitou. E mandou para a gente esse pepino. Eu não sei, mas eu estou concordando com o Marcelo aqui, infelizmente. E eu acho que a gente deveria não conhecer esse processo. Eu acho que a homologação que ele pediu, a declaração de compensação que ele fez foi homologada integralmente, reconhecendo todo o crédito que ele pleiteou na declaração. Tanto que a DRJ decidiu assim, ó: cabe manifestação de inconformidade contra a decisão de não homologação de compensação e indeferimento de pedido de restituição. Mas ela foi homologada, ela não foi não. Pois é. O problema dela é lá na habilitação do crédito. Olha só, olha que contradição. Cabe isso é o acordo da DRJ ementa. Cabe manifestação de inconformidade contra a decisão de não homologação de compensação ou indeferimento de pedido de restituição. Perfeito, Ari, mas a gente não tem nenhum dos dois. E homologada integralmente a compensação, a manifestação perde seu objeto. Mas encaminhou para cá. Pois é, mas eu não entendi. Só que, veja bem, a gente teve um problema, e aí fez alguma coisa semelhante a isso, no tempo do Inderlei, e até doutor Ari, foi você que levantou a lebre.
Você levantou a lebre dizendo, olha, isso aqui não é motivo não é PAF, isso é recurso hierárquico. Aí, na época, a gente debateu. Eu acho que a decisão da turma acabou sendo por conhecer o recurso voluntário e negar provimento. Eu fiz força para a gente não aceitar isso, entendeu? Porque eu acho que a gente não deve ficar aceitando esses processos no CARF, processos que não são de nossa competência. Quer dizer, agora a gente vai determinar que a unidade de origem retifique o pedido de habilitação de crédito. Não faz sentido isso. Nem tem como fazer isso. Eu concordo com Pois você. é, não faz sentido. Era isso. Entendeu? Não, aqui a gente pode negar provimento a esse pedido, tá? Mas o correto mesmo, porque se o pedido dele é um pedido de retificação de habilitação de crédito, eu acho que a gente deveria não conhecê-lo. Eu acho que a gente deveria não conhecê-lo. Não, desculpa, eu falei errado. Ele entrou com manifestação de inconformidade contra a homologar uma compensação integralmente, mas ele apresentou uma manifestação de inconformidade dizendo, tá bom, vocês homologaram integralmente, mas ainda tem um crédito para receber. Não, mas não teve sentido isso. Não, eu entendi. É o seguinte, ele demandou, a Receita concordou e ele apresentou a manifestação de conformidade porque ele errou lá na origem, né? E ele tinha que ter feito um crédito maior e, na verdade, o que ele quer indiretamente é uma retificação do pedido de habilitação para ele poder compensar essa diferença. Eu, sinceramente, eu acho que é motivo de não conhecimento. Não, o que eu disse, esse processo, eu achei que ia dar discussão mesmo. Eu me proponho, se a turma concordar, eu concordo com você, Marcelo, concordo com o Salvador, me proponho a alterar meu voto para não tomar conhecimento dele. A gente não pode conhecer disso, não. Porque eu acho... Você está entendendo? Ele está tentando, por vias oblíquas, a retificação do pedido de habilitação dele para, então, poder compensar a diferença. É isso que ele está querendo. Ou receber de volta um valor. Ou então, exatamente, ele quer que o pedido de habilitação seja retificado para, então, ele apresentar um pedido de restituição ou uma declaração de compensação. Isso não é nossa praia. Então, eu queria ver essa discussão mesmo para ver o que o pessoal pensa. Eu concordo se a turma... Só um minutinho. O apoio, eu acho que está querendo encerrar, que é meio-dia. É isso, Patrícia? Isso, presidente. Nós encerramos para votar depois ou pedimos mais 5 minutinhos para a gente votar? O que vocês acham? Eu acho que em 2 minutos a gente encerra aqui. O meu voto é pelo não conhecimento do recurso voluntário. Pronto. Obrigada. Patrícia, mais uns minutinhos só para a gente encerrar a votação aqui. Então, eu acompanho o relator. Vamos iniciar a votação. Desculpe. E a posição do relator é por não conhecer do recurso voluntário. Por favor, doutor Marcelo. Acompanho o relator. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Doutor Salvador. Acompanho o relator. Doutor Marcos Roberto. Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Só uma dúvida, tem como colocar lá em algum lugar, falando para a unidade que tem crédito sobrando? Porque, por exemplo, a unidade, ela revisa muitas vezes os lançamentos quando ela tem algum normativo, alguma coisa específica, né? Nesse caso, não faz parte do nosso processo realmente essa parte que sobrou, isso eu concordo plenamente. Mas lá na origem, a unidade não tem como ver isso de ofício? A própria DRJ já salientou no acórdão dela que tem, apesar dele ter esse crédito, como ele não pediu restituição, eles não podem fazer nada. É uma pena. Então... E ele não pode pedir agora, porque já passou 5 anos dos pagamentos. Então hoje, se ele pedir, indefere. É um ponto aqui mais sensível até, que eu acho que eu ia deixar para falar depois que parasse a gravação, mas tem uma discussão também em relação aos precatórios, que é, no momento em que ele tem reconhecido judicialmente um crédito contra a Fazenda e ele opta por fazer isso administrativamente, ele só pode compensar, porque se ele ressarcir ou restituir, ele estaria ofendendo o princípio do precatório. E quando você lê o 74, dá a impressão que é isso mesmo. Inclusive saiu no final do ano passado, no início desse ano, não sei se foi uma solução de consulta COSIT ou se foi uma solução normativa, dizendo que crédito judicial só pode ser compensado, não pode ser restituído. Mas a gente discute isso depois.
Ok. Doutora Pois é, Semiramis? tá melhor, né? Mas é É isso. por aí mesmo, Salvador, tem que ser compensado só, senão não faz sentido. Pô. Não faz sentido a opção pela via administrativa. Doutora Semiramis? Aí parece que eu quero receber mais rápido, aí pelo administrativo eu transformo em dinheiro mais rápido. Não é isso? Não, tá certo. Isso Ainda não mesmo. pegou, doutora. Pode repetir? Acompanhe o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão aqui é por unanimidade de votos não conhecer o recurso voluntário. E com isso, encerramos a votação e também pedimos para a gravação. Por favor, Patrícia. Ok, presidente, gravação interrompida.